Os inversores híbridos WIT abrangem potências que vão de 30 até 50 kW. Sendo um inversor híbrido comercial e industrial robusto, o modelo WIT 30-50 kW oferece várias funções que podem atender a uma ampla gama de cenários de aplicação. Este inversor pode ser utilizado tanto em sistemas únicos quanto em sistemas paralelos, o que permite ampliar a capacidade do sistema. Quando instalado em ambientes externos, para assegurar o melhor desempenho e a durabilidade dos inversores WIT-XHU, é altamente recomendável evitar exposição direta ao sol, bem como a chuva e neve, e instalar um toldo sobre a área de instalação para proteção adicional. O inversor WIT-XHU pode ser instalado verticalmente ou inclinado para trás em um pequeno ângulo. Antes da instalação, reserve espaço suficiente ao redor do inversor WIT para garantir a correta dissipação de calor durante a operação. Antes da instalação, é necessário preparar as ferramentas de instalação. Aqui estão todos os equipamentos necessários para a instalação do inversor WIT-XHU. Desembale o inversor e retire todos os itens. Depois de desembalar o inversor XHU, verifique se o escopo recebido está intacto e completo. Consulte a tabela no manual e verifique os itens seguintes. Leia o manual do usuário com atenção antes da instalação. Apenas técnicos qualificados e treinados podem instalar e operar o inversor WIT-XHU. Há uma alça em cada lado do inversor. É preciso pelo menos 3 pessoas para levantar o inversor da embalagem e levá-lo até o local de instalação. Como o peso do inversor não é distribuído igualmente, mantenha o equilíbrio ao mover. Os inversores equilibriam bem robustos. É importante instalar o suporte de montagem na parede antes de colocar o inversor. Primeiro você deve montar o suporte de montagem na parede, cuidadosamente. Utilize o suporte de montagem na parede como um modelo para marcar a localização correta dos furos na parede. Depois, faça os furos na parede com uma furadeira de impacto e insira os parafusos de expansão nos furos. Martelos na parede. Pendure o suporte de montagem na parede, utilizando os parafusos de expansão para garantir que o ventilador esteja bem fixado. Em seguida, aperte bem os parafusos para garantir que o suporte de montagem esteja firmemente fixado na parede. Antes de montar o inversor nele, certifique-se de que o suporte esteja instalado de forma segura. Recomenda-se pendurar o inversor com uma corda apropriada para montagem na parede. Verifique se a corda é suficientemente forte para suportar o peso do inversor. Após montar o inversor no suporte de montagem fixado na parede, instale os parafusos e aperte-os com firmeza. Confirme que o inversor está devidamente montado e que todos os parafusos estão apertados após a instalação na parede. É crucial conectar o cabo de aterramento ao inversor WIT-XHU antes de outros cabos para evitar ferimentos ou danos. Antes de iniciar a fiação, assegure-se de que o inversor esteja corretamente aterrado. O ponto de aterramento está em ambos os lados do inversor, conforme a figura abaixo. Conecte o cabo ao ponto de aterramento na carcaça do chassi. Em um sistema com vários inversores WIT-XHU conectados em paralelo, certifique-se de que os pontos de aterramento dos gabinetes dos inversores WIT-XHU, os racks de metal dos módulos fotovoltaicos e as baterias sejam conectados ao mesmo ponto para obter uma ligação equipotencial. Remova a placa de cobertura do rack para iniciar a fiação do terminal CA. Antes de fazer a fiação, verifique os seguintes terminais CA atrás. As especificações do disjuntor e do cabo de alimentação estão na tabela. Selecione o disjuntor e o cabo correto conforme o modelo do inversor. Antes de conectar os cabos, verifique se as chaves CC do inversor WIT-XHU estão desligadas. Desligue interruptores e disjuntores no lado da rede, do gerador e da bateria. Caso contrário, a alta tensão do inversor WIT pode causar choques elétricos. Faça furos na almofada conforme o diâmetro externo dos cabos para passá-los. Após passar os cabos, determine o comprimento necessário com base nas especificações dos terminais. Recomenda-se 18 a 22 mm. Crimpe os cabos nos terminais. Primeiro, conecte o cabo de aterramento à barra de cobre na placa de cobertura direita. Depois, conecte os cabos CA da porta de carga. Lembre-se, o número de cabos de aterramento conectados não deve ser menor que o de cabos CA conectados. Conjuntos de portas para conexão no sistema. Conecte o cabo CA na porta de carga.
Conecte o cabo CA na porta da rede. A porta GEN conecta ao gerador, inversor fotovoltaico acoplado a CA ou carga Smart. Se precisar conectar a porta GEN, primeiro conecte o cabo de aterramento. O terminal BMC conecta ao sistema de bateria. Conecte o cabo conforme necessário. Verifique a posição do terminal BMS antes de fazer a fiação. Monte o terminal Vollmerktuig toevermest. Primeiro, conecte o cabo BMNAL. Recomendamos fazer isso antes de conectar os outros cabos, especialmente se o terminal estiver apertado. Após a conexão dos cabos, aplique silicone à prova de fogo e à prova d'água na entrada. Depois reinstale a tampa direita e aperte os parafusos. Aqui estão os terminais na parte inferior do inversor White, incluindo os fotovoltaicos, os de entrada da bateria, os de comunicação e as portas CA. É importante confirmar as especificações antes de realizar a fiação. As especificações do cabo de alimentação CA nominal estão detalhadas na tabela ilustrada. Portanto, escolha o cabo apropriado conforme a faixa especificada na tabela apresentada. Retire de 6 a 8 mm da camada de isolamento dos cabos CC. Insira os fios do núcleo expostos na área de crimpagem do terminal de fiação e crimpe-os usando um alicate de crimpagem. Passe o cabo pela luva de vedação do cabo e insira a luva de isolamento até que ela se encaixe. E em seguida, aperte a porca de entravamento. Conecte os terminais termível e negativo dos modos fotovoltaicos nos terminais corretos do inversor. Você ouvirá um som de clique quando o terminal estiver devidamente conectado. Puxe o cabo fotovoltaico para trás com cuidado para garantir que ele esteja bem conectado e seguro. A caixa de junção da bateria XHU, um acessório opcional no Ford. O inversor da série WITUO tem entradas de bateria. Cada entrada suporta corrente de carga e descarga de até 55 amperes. Se o inversor for conectado a um conjunto de sistemas de bateria, cuja corrente de carga e descarga seja superior a 55 amperes, a caixa de junção poderá ser aplicada para fornecer uma corrente de carga e descarga maior. Aqui está uma introdução de como ele deve ser instalado e conectado antes da fiação. Verifique o terminal na parte inferior da caixa de junção, como na foto. O terminal da bateria é para baterias de terceiros. Use-o quando necessário. A caixa de junção pode ser montada no inversor. Garanta que esteja firmemente instalada. Remova a placa e a tampa de proteção da caixa de junção. Conecte a linha de derivação à caixa de junção. Em seguida, conecte os cabos da bateria à caixa de junção e aperte a tampa protetora. Após a fiação, instale a placa de cobertura. Antes de conectar os cabos da bateria, fixe o elemento de desmontagem do terminal da bateria no inversor usando os parafusos. Passe os cabos da bateria pelo elemento anti-desmontagem do terminal da bateria e insira-o no inversor. Ao conectar os terminais, certifique-se de ouvir um clique. Puxe cuidadosamente os cabos da bateria para trás para garantir uma conexão segura. Prenda o elemento anti-desmontagem ao inversor. O terminal COM-ON do inversor IT-XHU inclui 9 portas 45. Ele é usado para conexão paralela por meio dos terminais de comunicação para in e para out, comunicação da bateria por meio dos terminais BMS1, BMS2 e BMS3 e comunicação de equipamentos externos por meio da função DEG-MS. As definições de PIN da porta COM são ilustradas no vídeo. Conectamos um cabo de comunicação como exemplo. Conecte os cabos de comunicação aos terminais correspondentes, conforme necessário. Primeiro, remova os parafusos de fixação e desmonte a tampa à prova d'água do COM. Insira forma os orifícios de PUTAP. Os 5 anéis de fixação dentro do prensa-cabo têm aberturas laterais. Separe uma folga de 5,5 a 7 mm com a mão e aperte os cabos nos orifícios a partir das aberturas laterais.
Passe os cabos pela tampa à prova d'água do terminal COM 1. Conecte o cabo ao inversor WIT-XHU. Em seguida, aperte a tampa do terminal COM 1 e prenda o parafuso. A posição do terminal COM 2 é conforme ilustrado. O terminal COM 2 é usado para inicialização do gerador, parada do gerador e parada de emergência. Como mostra a figura, o terminal de comunicação COM 2 contém 2 contatos secos livres de tensão. Os pinos 1 e 2 são para o sinal de parada de emergência. Os pinos 3 e 4 são para o sinal de partida e parada do gerador. Conecte o cabo COM 2 ao terminal COM 2 no inversor. O datalogger de dados padrão a ser usado com os inversores WIT é o Shine WLAN X2. Solte a tampa à prova d'água da interface USB e remova. Insira o módulo LAN X2 na interface USB. Certifique-se de que a marca triangular esteja voltada para a frente, pois o inversor foi montado na parede. Insira o módulo de monitoramento na interface USB e aperte a trava. Após a instalação, consulte a tabela no manual do usuário e verifique cada item. Em seguida, ligue os interruptores CC. Ligue o disjuntor entre a rede elétrica e o inversor. Ao concluir as etapas, o sistema ligará automaticamente quando todos os requisitos forem atendidos.